Fala, nação rubro-negra, saudações. Pessoal, tava aqui, né, rodando na internet e vi aqui esse corte. Falei, não, vou trazer um corte aqui pro pessoal, né? Quer dizer, eu recortei o PVC falando sobre o Felipe Luiz e do Samuel Lino, né? Como se isso fizesse diferença. Mas o que me intrigou foi ele falar uma coisa aí que eu vou deixar vocês ver e ouvir para ver se eu realmente estou certo. E no final eu vou comentar a minha opinião e eu quero que vocês também comentem a opinião de vocês, que suas opiniões são sempre bem-vindas e opiniões bastante acima do que esses caras falam aí, beleza? Vamos ver esse corte aí. E se gostar do corte, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Então, vamos ver aí o que ele falou do Samuel Lino e do Felipe Luiz. Eles, aliás. Faz parte do processo. Ele tem algumas coisas que são impressionantes, né? É o técnico que ganhou o título mais rapidamente da história do Flamengo. Não, e ganhou 3 ainda, né? Sim. O primeiro título. Sim. Para ganhar o primeiro título, ele demorou 9 jogos. É o técnico mais rápido da história do Flamengo. Ganhou um título depois de 9 jogos como técnico. Ele tem 3 títulos, tem a Supercopa e tem o Campeonato Carioca. Está lutando por mais 2 títulos. Então, em 1 ano e 2 meses, ele pode ser campeão 5 vezes. É impressionante. Não tem discussão sobre a qualidade dele. Isso não significa que ele tome todas as decisões certas, nem que todas as decisões certas dele deem o resultado mais certo. E aí é como a gente fala, tem um adversário, né, gente? Um adversário muito competente, com um treinador muito competente. E a gente já vai esmiuçar um pouco mais esse time do Cruzeiro também. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, sobre o Pedro, sobre a entrada do Pedro. Muito torcedor cornetou, hein? Queria o Pedro antes no jogo. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, eu já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace, mas eu optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência. Tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Ele tá explicando aí, né? Falando sobre ele fez essa escolha por conta da marcação que o Cruzeiro impõe, né? Como é um time que marca muito alto e bem. Cara, é tão bom quando você consegue ter uma entrevista que o cara fala. Parece, né? Porque assim, as perguntas hoje em dia, elas são muitas vezes pro repórter aparecer, e o Felipe Luiz, ele não tá criando polêmica, ele tá respondendo. Eu podia ter colocado assim, mas eu entendi que pela maneira como a gente estava chegando, que é mais ou menos o que a gente falou agora há pouco, e pode até ter pensado diferente, mas meu entendimento é o mesmo dele. Se você está chegando pelo alto, a bola vai bater, rebater, pum, tem um centroavante para fazer o gol. Foi isso que ele pensou. E ele esclareceu tanto, por exemplo, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que Palmeiras e Flamengo são os times que mais marcam, mais dificultam a saída de bola. E ele está dizendo, não, o Cruzeiro é a marcação mais alta do Brasil. E isso me faz pensar. Imagina ter um e-mail profissional. Luta. E ele está me fazendo pensar sobre isso. Deixa eu ver o Cruzeiro de novo. E além disso, ele fala coisas que os técnicos não falam. O Carrascal e o Plata foram os melhores do time. Quando é que você vê o técnico dizendo o melhor do jogo foi... A não ser quando é óbvio.
né? E ele foi sincero também, falando sobre Plata e Carrascal, elogiando os dois jogadores. Aliás, o Carrascal tem sido bastante elogiado pelo treinador. E também foi sincero ao falar sobre o Lino. A torcida tá bem brava com o Lino hoje. O Lino que chegou badalado, até com uma convocação para a seleção brasileira. Mas agora a torcida tá bastante na bronca e ontem realmente não foi bem na partida, né? Vamos ouvir aí o Felipe Luiz falando sobre o Lino. Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam ou 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William, mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador. Sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, que é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. Aí o Felipe Luiz, né, falando que realmente ele não foi bem, mas tentando ali proteger o jogador. Ô, Mussetti, Felipe Luiz tem razão, tem sido algo até um pouco acima do que precisava, ou o Lino de fato tem deixado muito a desejar? Ontem ele não foi bem, né? Pelo menos na minha visão, assim, segurando muito a bola, tomando decisões erradas. Ontem realmente acho que foi o pior do time do Flamengo, né? Para mim foi o pior do time do Flamengo. O que dá pra gente dizer desse jogador? É tudo uma questão de expectativa, né? O sarrafo no Flamengo é muito alto, então o Samuel Lino chegou como titular, convocado para a seleção. Alguns debates sobre ele ser titular da seleção, sobre ele estar melhor que Vini Júnior, a galera se empolga muito, e aí depois espera que o jogador faça isso todas as partidas, e não vai ser o caso. O Arrascaeta não foi tão mal quanto o Lino na minha visão, mas ele saiu antes do Carrascal e do Plata. Nem sempre esses jogadores vão decidir. Aqui no caso do Lino, eu acho que a expectativa estava muito alta, de que esse cara vai driblar, fazer gol e dar assistência a todo o jogo, e ele embalou uma sequência não tão boa. Contra o Corinthians ele não foi destaque, mas no gol da Arrascaeta, para mim, ele dá aquela pré-assistência de forma perfeita. A defesa do Corinthians toda marcada, ele passa e vai por cima da bola e acha de canhota o passe importante pro gol. Ele tem suas qualidades, eu entendo que ele vai perder bastante a bola por tentar vários dribles, mas eu acho que isso vai além. Não foi apenas a boa marcação do Cruzeiro. Foram decisões erradas do Lino, não foi um jogo bom. Eu acho que também não dá pra gente se basear sempre nas estatísticas. Eu entendo perfeitamente o argumento do Felipe Luiz, é muito bom ouvi-lo, mas de acordo com o SofaScore, o Carrascal, que para ele foi destaque, perdeu a bola 18 vezes. O Lino perdeu 16. E o Carrascal foi bem e o Lino não tão bem. Então acho que vai além dessas perdas de posse, tentativa de drible. Acho que foram as decisões erradas. Não apenas ser desarmado, mas a hora do passe ele chutou, a hora do chute ele passou. Talvez tenha ficado um pouco ansioso por essa expectativa. O cara chega do Atlético de Madrid, onde ele era um coadjuvante, muitas vezes lateral ala, reserva, e vira o ponta driblador do Flamengo. Para ele também é difícil lidar com essa expectativa. E a torcida do Flamengo também é difícil. No Maracanã, jogo decisivo, você ficar pensando, pô, o cara chegou agora, tem que se adaptar. Na hora você fica bravo mesmo e vai, xinga, reclama. Acho que tá todo mundo com a sua razão. Mas o jogo de ontem, para mim, o Lino decepcionou. Não apenas porque ele sempre tenta dribles e vai perder mais a bola. Por conta das decisões, como a Lu falou. Ele erra muito a tomada de decisão nesse jogo. Então, acho que com mais clareza, menos ansiedade, ele vai voltar ao desempenho que ele teve quando chegou. Você chato. Seja chato, PVC. Não, primeiro você chato com o Mussetti, mas não é com você, Mussetti. Não é com você, não.
É com essa palavra que a gente está usando, que se espalhou muito. Perlinho, meu amigo, presidente do Vasco, eu gosto muito do Perlinho, mas ele popularizou essa frase tomada de decisão. Para mim, eu tenho uma tomada da câmera e uma tomada do computador. Porque editar... Ou eu falei que ele tomou decisões erradas? Eu tô de sacanagem só porque me incomoda essa... Me incomoda não no set, tô falando, desculpa, no set. Tô misturando as coisas, porque assim, editar é cortar palavras. Então eu acho que assim, o Lino decide muito errado. Eu diria só assim. Eu não tô querendo editar o set, não. Anotou aí, Mussete? Nosso editor aqui. Eu não tô querendo editar você, não. Eu não tô querendo editar você, não. Já tem o limite. É muito mais grave do que isso. Eu quero editar o mundo, é só por isso. Né? É muito mais sério que isso, não é você. Outra coisa que eu não quero comparar, vou deixar claro assim, não estou comparando nada, né? Mas é só na linha do que o Thales Machado escreveu no Globo nesse final de semana, ele partiu da discussão da saída do Renato, do Fluminense, e todo mundo que tinha dito que o Renato tinha saído porque era vaidoso demais, concordou com o texto do Thales, que dizia que a gente perdeu o entendimento de que você vai perder. Então, Samuel Lino desperdiça chances demais. Estou de acordo. Não vou comparar o incomparável. Você não entra numa igreja e discute se Deus existe. Você entra na igreja e contempla Deus. Ponto. Zico perdeu o Flamengo perdeu uma Taça Guanabara para o Vasco porque o Zico perdeu o pênalti. A gente perde isso de vista, sabe? O Samuel Lino é um jogador de Champions League. E quando chegou no Brasil, foi comemorado como jogador de Champions League. Quando se comparava, porque o Samuel Lino demorou para fazer gol e o Vitor Roque demorou para fazer gol, o Samuel Lino não é artilheiro, não se trata disso. Claro, o Samuel Lino tem toda a razão de... Pode perder gol, passar tempo sem fazer gol, não se trata disso. É que eu já ouvi assim, se o Lino fosse de outro time que não o Flamengo, não estava na seleção. Não, o Samuel Lino é muito bom jogador. Agora ele não vai jogar bem todo dia, como o Mussete disse. Então, cara... Pelé perdeu o pênalti. Não comparando, hein, gente? Pra deixar claro, porque senão falou que é Zico e Pelé. Calma, muita calma nessa hora. Estou deixando claro. E também porque do outro lado tem um adversário que tem seus méritos também, tem sua qualidade e as suas estratégias. E o comandante... Distância de 7 pontos. Isso não é desrespeito, isso é informação. O Cruzeiro perdeu 7 pontos a mais do que o Flamengo e do que o Palmeiras. Isso significa que o Cruzeiro não pode ser campeão brasileiro? Claro que não. Por exemplo, se o Cruzeiro ganhar do Sport, o Cruzeiro contra o Sport não tem Caio Jorge suspenso, não tem... Tem um monte de desfalque, não tem Fabrício Bruno suspenso, não tem o Willian expulso. E aí vai ter uma dificuldade de montar o time para jogar contra o Sport. Mas o final de semana pode aproximar o Cruzeiro do Flamengo e do Palmeiras. Porque o Cruzeiro pega o Sport no Mineirão, e o Flamengo pega o Bahia na Fonte Nova e o Palmeiras pega o São Paulo no Morumbi. O que significa que na segunda-feira a gente pode estar falando de uma distância menor. O Cruzeiro está na briga. O Cruzeiro é candidato ao título. Agora, neste momento, o Palmeiras perdeu 20 pontos, o Flamengo perdeu 20 pontos, o Cruzeiro perdeu 27. Então, a distância de pontos perdidos é de 7 pontos. A gente vai mostrar agora os próximos jogos, então, que aí a gente consegue fazer essa projeção, né, de uma forma um pouco mais precisa, para a gente entender os próximos adversários dessas equipes. Tem muito time, gente, mas vamos dar uma resumida para a gente ver como é que fica essa balança aí. Tem o Flamengo, enfrenta o Bahia agora fora de casa, depois pega o Botafogo fora. O Palmeiras em casa, ou seja, jogos aí difíceis, né? Tem um clássico contra o Botafogo, tem esse jogo que está sendo o jogo mais aguardado para muita gente, a final, no dia 19 de outubro, contra o Palmeiras no Maracanã. Aí vem a Libertadores, o jogo da Libertadores, pela semifinal da Libertadores, pega o Fortaleza fora, joga pela Libertadores novamente e depois Sport, São Paulo e Santos. São os próximos jogos. O Palmeiras, pegando aí, então, o Palmeiras que se deu bem nesta rodada, né, diante do empate dos dois maiores concorrentes ao título, ficou muito bom para o Palmeiras, que venceu na rodada, venceu o Vasco, então se colocou ali num patamar um pouco acima nessa briga. São Paulo fora, acima do que estava, né, gente? São Paulo fora de casa, tem um clássico nesse fim de semana,
Juventude em casa, Bragantino em casa, Flamengo fora, LDU pela Libertadores, aí enfrenta o Cruzeiro, outro super jogo também, mais um jogo pela Libertadores, Juventude fora, Santos em casa e o Mirassol fora. E o Cruzeiro tem essa vantagem de não estar disputando outra competição em paralelo, então está com foco total. Quer dizer, tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil vai ser só lá no fim do ano, em dezembro, não vai interferir nessa conta aqui. Pega o Sport em casa, o Galo, um clássico fora, Fortaleza em casa, Palmeiras fora, Vitória em casa, Grêmio fora e Fluminense em casa. Mussete, tem alguém com a vida mais tranquila aí, pensando nessas próximas rodadas de cada clube? Isso, né? Nos próximos 3 jogos todo mundo tem clássico, mas pensando nesse recorte de 3, acho que a vida do Cruzeiro tranquilamente é difícil falar, mas é um pouquinho mais fácil. Tem Sport e Fortaleza. Fortaleza decepcionou com o São Paulo, depois a gente vai falar. O Sport está caminhando para ser uma barbada. E tem o Galo no meio do caminho. É clássico, mas o Galo não está bem. Não se achou ainda com o São Paulo. Então, nesse primeiro recorte, parece que o Cruzeiro está um pouco à frente. Vai ter confronto direto, o rival vai perder ponto. Pode ser que o Cruzeiro termine esse primeiro recorte um pouquinho mais inteiro nessa briga. Mas, assim, tirando o Sport, eu acredito que todo jogo vai ser complicado. O Fortaleza ainda vai se provar. Mas se vai pegar o Vitória não vai ser fácil, pegar o Ceará não vai ser fácil. Então, todos eles vão ter que se provar. Chega esse momento do campeonato, quem quer brigar pelo título tem que ganhar todo jogo. Tem que ganhar do Bahia fora agora, sabe? É difícil, toda rodada vai ser assim. PVC, e aí? Ainda mais pensando, né, nesse jogo entre... Faltam 3 rodadas, tá muito próximo, né, esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, que vai ser daqui a 2 semanas, mais ou menos, no dia 19 de outubro. Esse jogo pode ter cara de decisão. Como é que tá essa tabela desses times aí, pensando nas próximas fases? O que eu tô pensando... Vamos mostrar de novo aquele gráfico dos jogos, só para lembrar um detalhe que é importante, que eu acho que a CBF acertou, mas o Flamengo achou que errou. O Flamengo reclama justamente dessa sobreposição de jogos de competições diferentes, enquanto o Cruzeiro não tem nenhuma competição fora o brasileiro. Supostamente beneficia o Cruzeiro, mas no meu entendimento, o que a CBF fez foi salvar o Campeonato Brasileiro. Porque se o Flamengo ou o Palmeiras ganharem a Libertadores, no dia 10 eles têm que jogar pela Copa Intercontinental. E se não tivesse essa inversão do calendário, alguém ia dizer, ou o Flamengo ou o Palmeiras, agora para o campeonato aqui que eu vou viajar. Para o mundo que eu quero descer. E não dá. Então, eu acho que mas acho justo o Flamengo se manifestou Sim, contra essa situação. O Flamengo queria mais tempo de treinamento, né? Queria aí uma margem maior, uma distância maior entre os jogos para poder focar no Campeonato Brasileiro e também, né, claro, nesse concomitantemente aí com a Libertadores, que é o caso do Palmeiras também. No fim, acabou ficando bom para o Cruzeiro, né, esse novo calendário. Por causa de menos jogos, mas não significa nada, porque o Flamengo podia ter atropelado o Cruzeiro ontem no Maracanã e o Cruzeiro tinha ficado para trás, em vez de estar 7 pontos perdidos a mais, teria 10 pontos perdidos a mais. E aí, 10 pontos nada, teria, em vez de 7, teria 10 pontos perdidos a mais. Para quem não gosta muito da nomenclatura dos pontos perdidos, a gente pode falar também em aproveitamento, né? Sim. Até os jogos se igualarem, eu falo isso aqui todo dia. Eu também detesto o asterisco na tabela. Acho chatíssimo ficar fazendo cálculos, tentando entender. A gente não consegue ter uma visualização da tabela completa, né? Então, pensar por aproveitamento pode ser aí um caminho. E aí, pensando nisso, o Flamengo tem 73% de aproveitamento, o Palmeiras 72% e o Cruzeiro 65%. Eu prefiro, quando tem jogos distorcidos, eu prefiro os pontos perdidos. Sim. Você não precisa preferir, não tem problema nenhum. Estou explicando, você faz a conta que você quiser. Sim. Em relação a Flamengo e Palmeiras, o que acontece daqui até dia 19 é que o que um fizer, o outro tem que fazer igual ou melhor. É isso. Então, porque assim, cada um só depende de si, né? Porque eles vão se enfrentar. O ponto assim, até dia 19... Claro que depois também vai ser, mas até dia 19, que é o confronto direto, o que o Flamengo fizer, o Palmeiras tem que fazer, o que o Palmeiras fizer, o Flamengo tem que fazer. Então, por exemplo, no domingo, o Palmeiras pega o São Paulo no Morumbi, pedreira. Aí, se o Palmeiras ganhar do São Paulo no Morumbi, que usualmente não ganha, o Flamengo vai ter que ganhar do Bahia, na Fonte Nova, que usualmente ganha. O Flamengo não perde do Bahia na Fonte Nova, aliás, ganha sempre do Bahia na Fonte Nova desde 2019, quando perdeu 3-0, primeira derrota do Jorge Jesus no Brasileiro. Se o Palmeiras empatar, o Flamengo pode se permitir um empate.
né? Claro que se o Palmeiras empatar, o Flamengo vai querer ganhar. Mas você tem que fazer o que o outro fizer ou melhor. Bom, vamos ver as chances de título aí dos 3 times, já que a gente está falando em matemática, em números aqui, né? Chances de título do Brasileirão: Flamengo 45,8%, o Palmeiras 41%, o Cruzeiro 12,4%. E aí outros times que têm menos de 1%, esses dados que são da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, já não temos um sujeito indeterminado. Hã? De onde vem os dados? O Cássio está falando da Universidade Federal de Minas Gerais? Sim, mas isso sempre muda, né, gente? Eu sempre fico meio assim. E aí, gente, pensando nesse jogo agora do fim de semana, que claro, né, agora todo jogo é fundamental para as pretensões de título, o Flamengo pega o Bahia com muitos desfalques e tem até um tabu do Rogério Ceni aí contra o Flamengo. O Flamengo pega o Bahia, então, domingo, 6h30 da tarde, fora de casa, lá na Fonte Nova, com transmissão do Premier. O Flamengo tem muitos aí, o Bahia, na verdade, tem um monte de desfalques e o Rogério Ceni tem uma marca aí contra o Flamengo, 0 ponto, não conquistou nenhum, 0% de aproveitamento, 16 jogos, 16 derrotas. O 7, olha a lista de lesionados aí, ó, João Paulo, Ramos Mingo, enfim, muitos e outros suspensos também. É fora de casa. É um Bahia, né, que é sempre forte, aprontou para cima do Palmeiras. É um Flamengo, como é que pode a gente vislumbrar esse jogo que é fora de casa pelo lado flamenguista, Mussete? Pelo contexto do jogo, a quantidade de desfalques, para mim, o Flamengo é favorito. Não apenas por esse retrospecto do Rogério Ceni, porque eu acho que isso não entra em campo, mas, pô, ter Pulga fora, Juba fora, Caio Alexandre fora. O Bahia do Ceni tá sem seus principais jogadores. É como a gente falar que o Flamengo tá sem, sei lá, o Jorginho, a Arrascaeta e o Léo Ortiz ou o Rossi. São desfalques muito consideráveis. O Bahia já não tem um elenco muito grande e tá sem metade do elenco, sabe? É muita coisa. Acho que isso vai fazer diferença no final de semana. O Flamengo já tem um elenco superior e tem muito menos desfalques para essa partida. Verdade aí o que o Mussete falou, né? O Bahia... Eu sou da Bahia, né? Eu sou morando aqui, eu sei, porque eu assisto também o Globo Esporte daqui. O Bahia não está bem. O Bahia não está bem. O Bahia está sem seus principais jogadores, como o Mussete falou, né? O Pulga, o Caio Alexandre, tem o Eric, também tem o Canu, que fez cirurgia. Então, o Flamengo tem que aproveitar essa chance aí. É uma chance de ouro. Porque ontem, eu sempre falei, eu não via o jogo de ontem como um jogo fácil. Eu sempre falo, todo jogo é difícil. Esse jogo contra o Bahia, pra mim é um jogo difícil. Porque os caras tiram a energia de onde não tem, pessoal. Ah, tô desfocado aqui, vou dar meu máximo pra mostrar pros caras aqui que eu tô aqui, pô. Então o Flamengo tem que entrar em campo sempre como se fosse uma final, a partir de agora. Porque... esse confronto contra o Palmeiras, daqui a 2 rodadas, né? Ele pega o Botafogo, pega agora o Bahia e pega o Botafogo, depois o Palmeiras. Então, cara, vai ser um jogo que vai ser a virada de chave. Quem ganhar esse jogo vai ser ganhando jogos também antes, antecipadamente, né? Que tem aí, antes desse confronto. Porque ninguém pode ficar com oba-oba, não. O Cruzeiro tá liberando. Se o Flamengo e o Palmeiras vacilar, ele pode também, de repente, passar. Não tem essa, não. De jogo a menos, não. A gente não sabe se a gente vai ganhar todos os jogos. O Palmeiras não sabe se vai ganhar o jogo que tem a menos. Então, pra mim, é o presente. Tem que chegar domingo na Fonte Nova, ganhar do Bahia. Depois que ganhar do Bahia, pensar no próximo jogo. Como o Felipe Luiz sempre fala nas coletivas. Vou falar aqui do jogo de hoje. O jogo de Taos, amanhã a gente começa a pensar. Tá certo? Não tem que estar pensando antes no jogo de amanhã, no jogo de depois de 3 dias. Ontem foi o Cruzeiro. O Cruzeiro já é passado. Empatou, já foi. Agora é o Bahia. Agora o Flamengo tem que esquecer o Cruzeiro e pensar no Bahia. Ganhar seus jogos, ter um jogo a menos, né? O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, que é contra o Santos. Não é isso? Então... eu acho que vai dar muita visibilidade a esses 3 aí. Porque, como tá vendo aí, né? O Flamengo tem 45% de chance. E tem que usar esse 45% a seu favor. E crescendo a cada dia mais. A cada partida, a cada rodada, crescer mais.
Antes da data FIFA, o Flamengo tem que estar se mantendo na primeira colocação. Eu acho muito importante se manter na primeira colocação. A data FIFA já está perto. O Flamengo tem que se manter nas primeiras colocações, porque a data FIFA beneficia um e prejudica outros, né? Dependendo do quanto os jogadores do Flamengo vai ser convocado, né? Arrascaeta, isso a gente sabe que data FIFA lesiona jogadores. Então o Flamengo também está sendo prejudicado desse aspecto. Agora está o campeonato está nessa fase. Eu, sendo presidente do Flamengo, eu pedi a alguns jogadores de liberação da seleção. Principalmente o Arrascaeta e o Varela. Principalmente esses dois. Né? Samuel Lino também dá uma segurada aí, porque, né, o Brasil já está classificado mesmo para a Copa, não tem mais agonia de estar, ele testa outros jogadores, meu amigo. Tudo bem que o cara quer para a seleção, também tem isso, né? Mas o Arrascaeta já é titular da seleção, e o Varela. Tô falando assim, o Samuel Lino, né? Que sempre é convocado. Para a seleção brasileira, o Alexandro já está ali, já. Não, Varela, Alexandro e o Arrascaeta, eles já são praticamente figurinhas repetidas da seleção, então não precisa mais estar levando eles, na minha visão, né? O Ancelotti já tem uma visão de jogo dos caras, que ele pode levar para testar. Ele quer testar o Samuel Lino, aí não tem jeito, pô. O Samuel Lino tá em fase ali de teste na seleção e talvez, né, as suas convocações pode atrapalhar o Flamengo, mas não tem como o Flamengo dizer que não pode. Mas enfim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, viu, pessoal? Muito cuidado. Eu concordo com o que o Musetti falou aí. O Musetti, aparentemente aí, ele não foi clubista, né, como o PVC é, como a gente sabe que ele é. Ele puxa a brasa pra sardinha da mídia do time de São Paulo, isso é fato. Aí não tem nada a ver, particular dele, mas eu tenho que falar também o que eu penso. Tem que falar o que eu penso. Assim, tem que ser imparcial mesmo. Eu sou imparcial. O Flamengo ontem jogou mal, eu falei, meu amigo, jogou mal, mereceu ganhar, acabou. Eu vou ficar aqui, não, eu tinha que ganhar. Não é assim. Mas dizer que falar mal do jogador, não vou falar mal, porque eu vi ontem que os caras se esforçou. Ontem foi um jogo mais difícil da vida do Flamengo. Um dos jogos mais difíceis. Agora imagine como vai ser Flamengo e Palmeiras, pessoal. Vai sair faísca, viu? Então, prepara o coração aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários.